telespectadores do podcast. Eu Henrique e aqui Pietro, vamos entrevistar o ator do filme Adeus Lenin, o Daniel. E aqui vamos começar logo pelo Pietro. E aí, Daniel, como é que foi fazer a apresentação do Alex no filme Adeus Lenin? Cara, eu achei bem interessante a proposta do filme. Afinal, eu vou pedir desculpa aqui que eu não sou muito bom assim em público, não. Apesar disso ser um pouco... Contraditório? porque eu sou ator. Mas, enfim, eu gostei muito do filme porque eu me identifiquei bastante, porque minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, eu acho. Foi traumático pra mim, eu nem lembro. Difícil lembrar datas num acontecimento tão ruim desse, principalmente naquela época. E aí, Pietro, o que você achou do filme também? Cara, eu achei o filme muito bom, tipo, a realidade que ele traz, a história que ele traz muito boa. Eu queria falar politicamente, o que você achou do filme, o que o filme traz politicamente pra você? Bom, o filme traz duas visões, né? Da Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ou também conhecido mais popularmente a Alemanha Socialista e a Alemanha Capitalista. Naquela época também era muita em crise. Tanto que o sistema daquela época acabou e hoje em dia só existe uns remanescentes. Porque não é a economia não gira, porque a economia ficou parada no tempo daquele lugar e trouxe miséria pro povo de lá. Algo realmente, de certa forma, até desumano. E como foi inteirar nessa cena, já que você se identificou tanto com a causa da época? Como assim? Eu não entendi. Tipo, com um sistema que a ideia era utópica, só que a execução foi muito corrupta, até mesmo outras ideias mais maliciosas. Basicamente, no socialismo, você pode ter duas visões. A visão em que você pensa, nossa, que ideia maravilhosa. E a visão prática, por isso que é o utópico e a visão real. Essa visão real, você pode ter dois parâmetros também, você pode ser conservador, pode ser liberal. Liberal puxa mais para o lado socialista, pensando assim na sociedade atual, na política atual do mundo. E Pedro, outra coisa que eu queria perguntar, que você estava me dizendo antes de começar aqui, que você achou um enredo até que interessante, e você concordou aqui, mas só que eu não entendo muito bem aquela parte de que ela entrou em coma, eu não entendi muito bem aquela cena. Se realmente quiser explicar. Eu achei aquela cena muito confusa também. Bom, naquela cena, o Alexander, eu como personagem, eu estava numa manifestação contra a violência feita pelo governo ditatorial na época, a violência feita pelo governo e também a opressão, a falta de liberdade de expressão. Aí, nós estávamos fazendo a manifestação no filme, aí chegaram os guardas, fecharam a rua e nos levaram para a prisão. Minha mãe, ela me viu sendo presa e acabou entrando em colapso. Ela se assustou e teve um ataque cardíaco. Aí ela acabou ficando em coma durante 8 meses. Eu parei aqui o podcast para falar na nossa nova marca de garrafas, Tiesa, a nova garrafa revolucionária que revolucionará o mundo inteiro e ainda mais, ela é conservante. Ela pode ajudar as pessoas que estão com sede em dias de verão ou etc. E é muito barata, está na promoção de 70% de desconto. Eu disse 70%, custa R$ 99,90. Nunca pegue esse preço. Vem pra cá na marca Tiesa e vem comprar sua garrafa. E uma coisa do filme que foi bem destacada, foi uma cena realmente bem interessante, foi aquela do Muro de Berlim. Como que foi ensinar ela? Bom, eu estudei muito do assunto quando eu estava lendo o roteiro, porque na escola, na época que eu estava estudando esse assunto, eu não prestei muita atenção nas aulas. Aí eu comecei a estudar o roteiro. Bom, o Muro de Berlim ele foi construído 30 anos antes do fim da União Soviética. O fim da União Soviética foi em 1991. Entre 1990 e 1991. Foi no Ano Novo. O Muro de Berlim ele foi construído por conta da polarização que estava acontecendo no mundo atual. O mundo atual da época. Onde a Alemanha socialista era a URSS, também conhecida como União Soviética, e a Alemanha
capitalista tinha como apoiador, financiador de todas as... Como é que chama? Necessidades, recursos. Todas as necessidades e recursos dos Estados Unidos. Porque nesse período estava acontecendo a Guerra Fria. Agora vamos falar sobre a queda do Muro de Berlim. Bom, a queda do Muro de Berlim aconteceu principalmente por fatores econômicos e uma crise que estava acontecendo na economia e na sociedade da Alemanha Oriental. E o povo, como que eles estavam se sentindo? Que no filme, pelo menos, retrata uma infelicidade do povo do lado socialista, enquanto o capitalista estava tranquilo Pois até. é, fale um pouco também da violência e sobre a liberdade de expressão que não existia naquela época. Bom, no filme você pode ter uma visão, digamos que 50%, pois no início você percebe que a mãe do Alexander é uma escrivã do Partido Socialista. Você percebe que ela gosta do trabalho dela, ela acha aquilo justo e ela procura o direito para os outros. Ela achava que o socialismo era um governo justo. E eu não vou tomar partido aqui, eu vou só explicar a história. Aí você também parte para o lado do capitalismo. A irmã do Alexander, ela casou com um homem que ele era um funcionário do Burger King. E isso foi quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, na Alemanha Ocidental. Aí ela foi, se casou com ele, começou a ser funcionária de lá. E você percebe que ela não estava de acordo, estava virando para o lado, pendendo para o lado do capitalismo. Um preceito bem interessante até para a época e também, nesse caso, é bem diferente pelo lado que ela estava, que ela parecia, não parecia, mas ela estava no lado oposto dessa proposta, que é do capitalismo. E outra coisa que eu queria perguntar era como foi a reação da política da época, já que você disse que tem estudado com roteiro, como foi a reação dos políticos daquela época, pelo lado socialista? Bom, eu vou começar falando da pergunta que eu tinha esquecido de falar sobre, que é sobre a violência e a liberdade de expressão que acontecia na época. Esse foi um dos principais motivos para o fim do Muro de Berlim. Bom, a violência e a falta de liberdade de expressão na época foi causada por um regime autoritário. Nesse regime, quando você discordava de alguma ideia do governo, você era posto em prisões e você podia até ser torturado, dependendo das suas opiniões. Se você estivesse criando uma grande legião de pessoas contra o governo, você era botado em prisões. Algo bem polarizado até, porque hoje em dia essa ideia se mantém, mas não uma execução, principalmente se vê nas redes sociais, que ainda é muito fervorosamente, não sou muito bom em palavras, mas é porque é muito polarizado, como se todo mundo fosse inimigo, algo que é bem ruim